Boa tarde. Olha ela hoje, apareceu. Tô vendo pessoas. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo, olhinho pra cima. Oi, tia. Oi, meu amor, que saudade. Hoje com direito a um pouquinho de sol, com um pouquinho mais de luz, com verde. Sair um pouquinho das paredes frias. Oi, Conceição, tudo bem? Tentar respirar um pouquinho de ar mais puro, transmitir isso para vocês, pelo menos para quem não pode. Estão ouvindo o som? Me dá esse feedback aí. Quem tá ouvindo a música? Não tá? Oi, minha mãezinha de coração. Pronto. Muito bem, isso aí, participação ativa. Oi, Morgana, tudo bem? Eu vou dar só uns minutinhos para o pessoal ir entrando, tá certo? E aí a gente começa, tá bom? E aí, como é que estão durante esse confinamento? Floralda é Maria Flor, tá, gente? Floralda tá bem, tá ótima. Que mal vai esse povo. Tá ótima, está com vovô nesse momento. Eu tô na casa dos meus pais, reclusa, tá? Em confinamento. Estamos aqui confinados em família. E ela está nesse momento com o vovô assistindo desenho. E vocês, tudo bem com vocês? Estão gostando das lives? E contem um pouquinho o que é que estão achando. Estão aproveitando para refletir um pouquinho. Estou no trabalho, meus filhos confinados. Faz parte, é isso mesmo. Cada um parando dentro do que pode, se confinando dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações, e quem não pode, tomando seus devidos cuidados a partir do que é possível, né? A gente está fazendo, cada um fazendo a sua parte, dando a sua contribuição, e a gente tentando fazer o que é possível para que isso tudo passe de uma vez e a gente consiga voltar à normalidade o quanto antes. Mas eu tenho certeza que logo, logo vai passar e a gente vai conseguir superar isso da melhor forma possível. Tá certo? Eu vou começar, tá bom? E aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai pegando do começo. Vai pegando de onde for. Acompanhando, tá bom? Eu vou baixar só um pouquinho o som, tá certo? Eu separei pra hoje um material interessante. Obrigada, Conceição. Oi, meu amor, tudo bom? Nunca mais a gente se viu, né? Exatamente, isso aí. Deus tem esse poder, né? De transformar coisas inimagináveis em coisas maravilhosas. E hoje, falando em coisas ruins acontecendo, falando em coisas tão desastrosas acontecendo por todo mundo, em tantas mortes, em tantas doenças, em tantas pessoas passando por coisas difíceis acontecendo. Obrigada, Morgana. Eu tô tentando fazer o melhor. Tentando dar a minha contribuição para que a gente possa superar isso da melhor forma possível, que passe logo e que a gente sinta o mínimo possível os efeitos negativos desse confinamento. Vamos que vamos. E aí, eu pensando em como a gente está lidando com isso e percebendo que muitas pessoas estão despertando em si a necessidade de ajudar outros. Um grupo de mães da escola em que minha filha estuda, tem uma mãe de uma amiguinha aqui no grupo, tá participando da live agora, se juntou para ajudar o pipoqueiro que fica na frente da escola. E, ou seja, a percepção das pessoas de entender que muitas pessoas têm o seu salário fixo, apesar da economia não estar indo tão bem, mas de perceber que tem outras pessoas que não têm de onde tirar. E como é que essas pessoas ficam?
E o que a gente faz com essas pessoas? E aí a gente tem que desenvolver outras habilidades. Lembra que a gente falou ontem sobre os talentos? Onde é que estão os nossos talentos? É fazer nascer novos talentos, é criar talentos, enfim, é ser criativo nesses momentos. E daí vem o que a gente chama de piedade. E o que significa piedade? Piedade significa compaixão pelo sofrimento alheio. E aí eu vou abrir parêntese para fazer uma diferenciação importantíssima. Piedade não é pena. Piedade é muito diferente disso. Pena é um remoer-se por dentro, sabe? É um remoer-se, é um lamentar-se pela dor do outro. Só que a piedade, ela é ativa. A piedade é bem próxima, é uma irmã quase gêmea da caridade. Ela faz a gente calar a lógica do olho por olho, dente por dente, sabe? Olha, tô vendo que pessoas conseguiram entrar na live, muito feliz, Thaís, seu Rui, tudo bem? E aí, o que acontece? A piedade, ela nos lembra da lei do amor. Ela faz a gente, numa noite de frio, sair de casa e levar um agasalho, um cobertor para quem está na rua, sabe? A piedade faz isso, enquanto a pena não. A pena faz a gente ficar ali por dentro, sabe? Só pensando na dor do outro e se lamentando por ela, sem nada fazer a respeito disso. E aí, a piedade faz com que a gente naturalmente se comova e tome alguma atitude em razão disso. E observem que todo esse movimento do coronavírus, apesar de nós sermos o tempo todo estimulados a nos confinarmos em nossas casas, de alguma forma nós estamos nos mobilizando para ajudar aqueles que de alguma forma não têm alguma estrutura para que seja possível ficar em casa, porque precisam de sustento, né? Então, só que naturalmente a tendência do ser humano é fugir do sofrimento. E a piedade, então, por vezes pode nos parecer incômoda, porque se a piedade é se comover com o sofrimento do outro, por vezes pode nos parecer que isso vai nos trazer mais sofrimento. Então, como me comover com o sofrimento do outro sem que isso me traga mais sofrimento? Só que quando a gente para observar o mundo do jeito que está, e a indiferença reinando, tá falhando? Tá falhando para todo mundo ou tá correndo bem para todo mundo? Só para eu entender se é a internet a minha. Alguém me responde rapidinho. Não tá falhando? Tá ok? Pronto. Ah, ótimo. Que bom. E aí, o que acontece? Só que, aí, como eu tava falando, naturalmente o ser humano tem uma tendência de fugir do sofrimento. Observe que quando a gente passa por situações difíceis, dificilmente a gente consegue enfrentar as situações e tomar decisões que coloquem a gente em situações que façam a gente perdurar o sofrimento. A gente tende a escolher caminhos que tire a gente da situação de sofrimento mais rápido, não é? Só que a sociedade como um todo, a humanidade como um todo está tomada pela indiferença. A indiferença está reinando no mundo. E aí, consequentemente, a gente tem homens como um todo mais distantes da piedade. Só que quando a gente compreende essa virtude de um modo geral, a gente entende que ao desenvolver a piedade, não necessariamente a gente tem que ter mais dor. Quando a gente compartilha o sofrimento do outro, não quer dizer que a gente está aprovando o sofrimento do outro. Nem tampouco compartilhando as suas razões, sejam elas boas ou más, para sofrer. E isso quer dizer que quando a gente tem piedade pelo sofrimento do outro, quer dizer que a gente está se recusando a considerar um sofrimento, qualquer que seja ele. A piedade significa que nós estamos assumindo um compromisso, a responsabilidade para com o outro, que também é um irmão nosso. A responsabilidade com o outro, que assim como nós, também tem o direito de ser feliz, também tem o direito à saúde, também tem o direito à vida. Me dá só um minuto que eu vou parar a música aqui, tá? Pronto, parei a música, que já começou uma outra música.
pra não interromper a gente, tá bom? Pra não atrapalhar a gente. E aí, o que acontece? Como eu falei lá no começo, que é a piedade. Vou ter que sair por necessidade de trabalho. Tentarei voltar. Tenta voltar, Morgana. E se você não conseguir voltar, acompanha depois, tá certo? Um beijo. E aí, o que acontece? Como eu falei lá no começo, a piedade é a compaixão pela dor do outro. E se essa compaixão tem por base o raciocínio de que todo ser humano tem o desejo inato de ser feliz, de superar o seu sofrimento... Voltou a conexão para todo mundo? Voltou a conexão para todo mundo? Tá bom aí para todo mundo? Travou, sim, voltou. Não voltou? Pronto. Ótimo, que bom. Pronto. Aí, ótimo. E aí, como eu tava dizendo, a compaixão... desculpa. Recapitulando. A piedade é a compaixão pela dor do outro. E essa compaixão, o que acontece? Ela tem por base o raciocínio de que todo ser humano tem o direito inato de ser feliz. Assim como nós. Tem o direito inato de ser feliz, de ter saúde, de ter vida e tudo de melhor que a gente deseja pra gente. Então, se a gente tem esse direito, por que o outro não tem? Não é verdade? Então, pronto. Então, nesse processo de conquista dessa virtude, a gente vai encontrar a prática do quê? Da empatia. E o que é a empatia, Karine? Como é que a gente pratica a empatia? Quanto mais a gente pratica a empatia, mais próximo a gente está da piedade. E a empatia é uma condição psicológica que permite que a gente consiga se colocar no lugar do outro, a ponto de a gente conseguir sentir o que o outro sentiria se naquele lugar nós estivéssemos. Vamos pensar da seguinte maneira, utilizar o seguinte raciocínio. Se nós estivéssemos doentes, com uma família doente, certo? E nós estivéssemos com algum parente nosso infectado pelo Covid, como é que nós estaríamos nos sentindo nesse momento? Como é que nós estaríamos nos comportando neste momento? Qual estaria sendo a nossa postura nesse momento? Então, é dessa forma que nós deveríamos nos comportar diante de todos os outros que estão diante dessa situação, ainda que nós não estejamos. Isso é empatia. É a gente ter pelo outro respeito, a consideração, ainda que nós não estejamos vivendo aquela situação que o outro está vivendo. Porque hoje não somos nós ali naquele lugar, mas podemos ser amanhã. Pedir a Deus que não sejamos, mas e se formos nós? Como nós queremos que o outro nos respeite diante de uma situação como aquela? Entendeu o que é empatia? Entendeu o que é chegar próximo da piedade? A piedade significa a gente ter compaixão pela dor do outro. E empatia significa a gente sentir próximo do que o outro está sentindo naquele momento, se naquele lugar estivéssemos. Então, vamos agir de acordo com o que o outro agiria e em conformidade com o que nós gostaríamos que o outro agisse de acordo com a nossa dor. Como é que você gostaria de ser tratado? E então por que se falar que se trata da lei do amor? Amar ao próximo como a si mesmo, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser respeitado. É isso que se trata a piedade. É isso que se trata a caridade. É isso que se trata a solidariedade. E ela é benéfica para a gente em todas as situações da nossa vida, em especial o desenvolvimento da piedade. Por isso que a empatia é tão importante em todos os aspectos da vida da gente. E tendo nas nossas mãos essa habilidade, a gente pode deixar envolver pelo sofrimento alheio, obviamente. Porque a gente vai conseguir se colocar no lugar do outro e perceber o quanto o outro é importante, o quanto o outro faz a diferença, o quanto o outro pode estar sofrendo e o quanto a gente pode ser útil na vida do outro. O quanto a gente pode ajudar o outro, da forma mais simples até a forma mais complexa. E que não quer dizer nem sempre de forma financeira. A gente pode ajudar o outro das formas mais simples. Observe que agora, em meio a esse confinamento, tem pessoas ajudando idosos fazendo mercado,
O idoso coloca o recadinho na porta de casa, aí vai alguém dos grupos que não são de risco, pega aquele recadinho, vai ao mercado, obviamente, se precavendo, tomando os devidos cuidados, faz o mercado e deixa ali na porta do idoso. Gente, você quer um ato de maior solidariedade num momento como esse? Ou seja, está preservando o direito à vida, está preservando o direito à saúde daquele idoso que ele nem conhece. E o direito dele se resguardar na sua casa, no seu lar, e ele está se expondo numa sociedade que está ali contaminada para que ele possa resguardar o direito à vida daquele idoso, que é um grupo de risco. Oi, Selma, tudo bem? Empatia é se colocar no lugar do outro e pensar se fosse comigo, como eu reagiria e me sentiria. Exatamente. É a gente pensar como o outro deveria pensar. Aí a gente pode pensar, nossa, mas nem todo mundo faz isso. Aí a gente já está entrando em outro quesito. Não é pensar porque os outros não estão pensando. É a gente fazer a nossa parte. É disso que se trata. É a gente ofertar o melhor de nós. É a gente fazer a nossa parte. É a gente dar a nossa contribuição. Eu estou aqui. Eu estou vivenciando as minhas lutas. Eu estou vivenciando as minhas batalhas. Como eu falei já em outras lives. Eu estou vivenciando o meu confinamento interior. E nem por isso deixei de estar aqui dando a minha contribuição. Eu estou dizendo que todo mundo que tem depressão tem que fazer a mesma coisa? De jeito nenhum. Cada um tem um limite, cada um tem um tempo, e a gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada um e o limite de cada um, inclusive o meu. Não é porque eu estou aqui conseguindo fazer uma live que eu preciso também estar aqui e fazer as mensagens diárias. Não, eu já disse inclusive que eu não estou conseguindo fazer as mensagens diárias. A gente faz uma coisa de cada vez. Eu estou conseguindo fazer isso aqui agora. Talvez amanhã, depois, mês que vem, eu consiga fazer as mensagens diárias. A gente dá um passo de cada vez. São passos de formigas e a gente tem que ter paciência. É momento da gente desenvolver a paciência. É momento da gente desenvolver a solidariedade. É momento da gente desenvolver a caridade. É momento da gente desenvolver a piedade, a empatia. Desenvolver habilidades que talvez a gente não estivesse tendo tempo para pensar a respeito, porque a nossa vida estivesse muito corrida e a gente estivesse sendo egoísta demais para pensar que talvez o outro estivesse precisando mais da gente do que a gente mesmo. E talvez a gente não estivesse prestando muita atenção na gente para perceber que a gente talvez estivesse precisando de um pouco mais de cuidado do que talvez a gente acreditasse que precisaria. Não é verdade? Talvez a gente estivesse se achando heroína demais, herói demais. E talvez a gente fosse mais frágil do que a gente acreditasse ser. Não é verdade? Exatamente, respeitando nossos próprios limites, somos capazes de respeitar o limite do outro. Exatamente, porque quando a gente percebe que a gente tem fragilidades, talvez a gente se dê conta de que se a gente tem, talvez o outro também tenha. Se eu não sou uma rocha, por que o outro tem que ser? Não é verdade? Talvez é bom a gente parar para se questionar algumas vezes, e agora a gente tem tempo para se questionar sobre isso, né? Então, a gente parar para fazer algumas indagações e revisar os nossos valores a respeito de muitas coisas, porque não é à toa que o mundo está entrando numa espécie de colapso. Nesse instante, eu ainda vi uma notícia sobre a maior quarentena do mundo, a Índia. 1,3 bilhões de pessoas em quarentena, porque já tiveram 10 mortes na Índia. Imagine aí o que é 1,3 bilhões de pessoas em quarentena. Se a gente aqui está reclamando que a gente está em quarentena, imagine o que é 1,3 bilhões de pessoas em quarentena. Vocês já conseguiram imaginar a proporção disso? Não, né? Não conseguem imaginar. Pois é. Então, assim, às vezes a gente reclama porque a gente está vivenciando o nosso mundinho aqui, pequenininho, fechado em quarentena, mas a gente não consegue dimensionar quando a gente parte para proporções muito maiores do que a nossa, sabe? É porque a gente tem esse costume de olhar para o nosso próprio umbigo, sem perceber que existem realidades muito maiores, muito gigantescas, perto da nossa, sabe? Então vamos parar um pouco, refletir, perceber que nós, na verdade, somos muito privilegiados, em detrimento de tantas outras pessoas que estão vivendo realidades muito piores que a nossa. E que, na verdade, a gente tem muito a agradecer, ao invés de reclamar, tá certo? E aí, o que acontece? Nessa campanha da gente conseguir desenvolver a piedade, da gente conseguir desenvolver a caridade, da gente conseguir desenvolver a empatia, da gente desenvolver a compaixão, da gente pensar em tantas coisas boas pra gente fazer em função, em razão do outro, e se tratam todas elas de virtudes, filhas do amor. Nós sempre estaremos trabalhando em função de uma vontade superior.
sempre estaremos sendo instrumentos da vontade de uma força maior que opera acima de nós, independente da religião de qualquer um, seja qual for a minha, seja qual for a de cada um de vocês, e se você também não tiver religião, não importa. O importante é que nesse momento a gente esteja unido por um propósito muito maior, que é fazer tudo isso passar, e passar da melhor forma possível, o mais rápido que seja possível, e de uma forma que a gente consiga sofrer o mínimo possível. E ainda que nós soframos, que a gente sofra o mínimo possível, para que a gente consiga enviar uma solicitação para participar do seu vídeo. Eu confesso que eu não tenho muita habilidade com ao vivo, mas eu acredito que se eu abrir aqui, eu não sei. Eu posso ver depois? Eu não sei como é que funciona. Mas enfim. Selma, me manda a pergunta ou comenta aqui. Obrigada, Laureana. Paz e luz pra você também. Então, esse sofrer junto, ele não vai ser tão desagradável quanto a gente pensa. E vai ser muito melhor e muito mais proveitoso do que a gente imagina, viu? Eu tenho certeza disso. E ao final, a gente vai colher frutos maravilhosos. Eu tenho certeza disso, que a gente vai, inclusive, agradecer. Não sei se a gente vai agradecer ao coronavírus, propriamente dito. Mas eu tenho certeza que a gente vai passar dessa sendo pessoas muito melhores. E eu tenho certeza que depois de tudo isso, nós nos tornaremos mensageiros, sabe? Mensageiros da boa nova. Nós nos tornaremos mensageiros de uma mensagem de luz, quem sabe? Mensageiros para trazer coisas boas, coisas positivas, consolando aflições, praticando a caridade na sua mais belíssima forma. Estamos aqui para fazer o melhor pelo outro, para fazer o melhor por nós, para crescermos, para evoluirmos, sempre que for possível e sempre que nós formos chamados para isso também. Alguma dúvida ficou sobre o que é piedade, sobre como a gente pode fazer isso? Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido proveitoso para cada um que passou por aqui hoje, para cada um que dedicou um pouquinho do seu tempo para ficar aqui comigo. Eu espero que tenha sido bacana para vocês, assim como foi para mim. Vimos dias difíceis, mas nada disso é em vão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza que nada disso é por acaso. Ave Maria, tenho a convicção. E eu tenho só uma mensagenzinha para ler para vocês. Me esperem só um minutinho. Que diz o seguinte sobre piedade. O sentimento mais próprio para nos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria, por instante, sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Eu acho que para bom entendedor, algumas palavras bastam, né? Então, que em meio a tudo isso que está acontecendo, que nós possamos nos valer da nossa piedade para ajudar quem precisa da gente, ainda que seja à distância, que a gente saiba fazer bom uso da nossa bagagem, fazer crescer a nossa bagagem, mesmo que confinados. E que a nossa paz não seja sinônimo de lodo fétido e corrupção por debaixo do tapete. Muito pelo contrário, tá certo? Várias lições serão tiradas dessa fase ruim, principalmente as relações humanas. Assim eu espero, viu, Marli? Assim eu espero. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, tá certo? Que a gente se veja amanhã. Muita paz a todos vocês também. Já, boa tarde. Fiquem com Deus. Até amanhã.
tá bom? Obrigada a vocês pela presença, pela confiança e por ficarem até o final. Tchau, tchau. Você não tá me dando opção de